Salve, salve meus consagrados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e mais uma vez eu estou aqui na porta do antigo Teatro Silvio Santos, o SBT Raiz, que marcou muita história. E mais uma vez esse ano os funcionários e ex-funcionários vão se reunir numa festa muito bacana. E hoje nesse vídeo nós vamos fazer uma homenagem para ele, para o Silvio Santos. Hoje eu vou pedir para pessoas que trabalharam com o Silvio Santos contar como que era o Silvio Santos, como patrão, como amigo, na intimidade. Então prepara a emoção. Você que era fã do Silvio Santos, com certeza vai gostar demais desse vídeo. Eu sou Rick Colavito, eu vou contar essa história depois de rodar a nossa vinheta especial. Meu nome completo é Senor Abravanel. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando, eu há 26 ou 27 anos, de segunda a segunda, porque eu não tenho folga, eu me dou ao povo, fazendo o seguinte, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Pois é, meus amigos, hoje é história com o Silvio Santos. E tem duas pessoas que fazem parte da história do SBT e que com certeza presenciaram muita coisa. Do meu lado esquerdo, minha querida amiga Sônia Mello, boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo maravilhoso. Carmen Portela, boa noite. Boa noite, meu amor. Obrigado por você ter vindo aqui, comparecido mais um ano nessa nossa festa maravilhosa dos ex-funcionários, funcionários. Esse ano a gente misturou tudo, né, Soninha? Sônia, você trabalhou em várias produções com o Silvio. Que produção que você trabalhou? Praticamente todas, né? Praticamente todas. Porta da Esperança. Vamos abrir as portas da esperança. Qual é a música? Vai. Agora mais depressa. Mais depressa. Hot Hot, que hoje, o Hot Hot, que hoje é o programa Silvio Santos. Sim. Antigamente era o Hot Hot. E agora está começando. Olha só. O programa mais movimentado do domingo. Um programa alegre. Um programa divertido. Um programa que tem um pouquinho de tudo para todos vocês. Para crianças, para jovens, para adultos. Agora, olha só a música gostosa do Rock. O Em Nome do Amor, que foi um grande sucesso, né? O Grande do Amor, eu considero como fosse um filho, né? Porque na época tinha aquele, não sei se vocês lembram, Quer Namorar Comigo? Quer namorar comigo, claro. Não. Aí começou com Quer Namorar Comigo, aí nós emendamos junto com a Porta da Esperança, aí fomos pegando os quadros e se tornou um grande sucesso. Porque começou ali, não tinha nem cenário, ele começou fazendo no cenário do Porta da Esperança. Isso. Depois veio aquele ônibus Aí emendou junto com o Quer Namorar Comigo e fizemos aquele grande sucesso que foi o Em Nome do Amor. Estamos iniciando mais um programa Em Nome do Amor. E como vocês sabem, esse programa ele está sendo preparado para fazermos tudo em nome do amor. Se você quer arranjar um namorado, você pode mandar uma carta em nome do amor. Agora, a Carmen trabalhou em qual produção? Ai, Colavito, eu trabalhei em várias. Eu trabalhei no Povo na TV, Nossa, Wilton. com Wilton Franco, Cristina Rocha, Wagner Tinha o Monte, Lenglube. Len Gruber. Você sabe que minha avó ficou na fila pro Lenglube Jura? curar ela? Era uma fila gigantesca e não foi atendida. Essa parte eu nem cuidava porque a gente não tinha tempo, mas era o Lenglube difícil. foi famoso naquela época. Foi. Então vou fazer o seguinte, eu vou puxar um objeto do meu bolso e aí você vai segurar esse objeto, que é uma marca isso. Sim. E olhando para esse objeto, eu quero que você lembre de uma história do Silvio, com o Silvio. Foram muitas histórias, sabe? É muito difícil, assim, para mim.
lembrar dele, né, das coisas, porque era uma coisa tão natural, tudo que acontecia, eu fiquei um pouco emocionada. É complicado. A gente se entendia por olhar, né? Quando ele não gostava de alguma coisa, algum convidado, ele só batia o olho para mim e aí eu falava assim, tô ferrada, né? Meu pai agora sobrou para mim, né? E já tivemos uma discussão, né? Assim, foi um desentendimento, eu fiquei muito chateada, muito brava, joguei os roteiros, ali tinha um piano, né? Eu catei todos os roteiros, joguei em cima do piano e falei assim, vou embora, eu não quero mais ficar aqui. E ele, pode ir embora, que eu não quero mais te ver na minha frente. Aí eu fui embora. O Silvio, quando ele era bravo, ele era bravão mesmo? Ele era bravo. Mas aí, no outro dia, na outra gravação, a gente estava aqui rindo, brincando e... Uma boa lembrança. Muitas. Agora, a Carmen estava me contando aqui nos bastidores, agora eu vou passar para você o microfone, né? Para você lembrar. Agora, Carmen, você estava me falando nos bastidores que você teve uma história no Troféu Imprensa. Conta pra gente, como foi? O Troféu Imprensa era feito pela equipe dele de produção do próprio Silvio. E naquele ano o pessoal me pediu emprestado do programa da Hebe para mim poder ajudar eles aqui na produção, na formação dos jurados e tal. E no dia da gravação eu, obviamente, vim aqui para o teatro para estar junto, recepcionando os jurados, aquela coisa toda. Aí, o Silvio, eu até então, eu tinha visto o Silvio acho que umas 2 vezes só lá na Vila Guilherme e tal, mas assim, contato mais direto nunca. E aí ele estava no palco, tal, apresentando, fazendo, e ele bateu o olho de lado do palco, era ali, e eu estava por aqui, e ele bateu o olho em mim e veio. Ele veio vindo, e eu estava com a Bia. E eu falei, Bia, o que ele vai vir fazer aqui? Jesus amado, ele vai me botar para correr. E ele chegou e falou assim, e você, quem é? E quem disse que eu conseguia falar alguma coisa? Ficou nervosa por ser ele. Eu nunca, homem nenhum na vida conseguiu me calar. O Silvio É impressionante. foi o único. Sabe que tem muitos artistas que falam isso? Que o único cara que eles travavam é com o Silvio Santos. É uma coisa impressionante. Eu não conseguia responder. Você tá nervoso hoje? Vilão, tô nervoso de te conhecer, cara. Você tá aqui me sacaneando. Eu sabia que eu deixava as mulheres nervosas, mas os galãs não. Mas, quer dizer que tá nervoso? Tô nervoso, você é uma lenda, não é? Hein? Uma lenda, né, da televisão brasileira. Eu sou uma lenda. Eu acho que eu já sou um ermitão, né? Mais uma lenda. Aí a Bia me ajudou, ela é a Carminha da Hebe e tal, não sei o que, tal. Ah, sim, claro. Muito obrigado por você estar vindo aqui colaborar com a gente. Virou as costas, foi lá pro palco, continuou, e eu ali, paralisada. Eu travei, gente, eu juro por Deus. Eu travei. Eu não conseguia falar. Eu acho que eu fiquei aquilo... Foi muito emocionante. O Silvio, para mim, era um cara muito importante. Tanto que eu falo até hoje que ele foi o melhor patrão que a gente teve. Tá? E isso eu senti logo no início do SBT, que eu entrei no SBT logo no início, em 81. E uma semana depois do SBT funcionando, eu já estava trabalhando. E começou um buchicho na época que ele não ia continuar, ele ia mandar o pessoal da Tupi embora. Porque quando ele ganhou a concessão da emissora, ele estava comprometido com o pessoal que era da Tupi. Que veio, ele contratou todos os ex-funcionários da Tupi. E ele numa humildade, gente do céu, olha, as pessoas podem falar o que quiser, mas eu vi. Ele subiu em 2 caixotes de madeira, lá na Vila Guilherme, que era ali no Santa Veloso ali? Na Santa Veloso, onde o Pátio dos Milagres, que o pessoal falava. Ele subiu em 2 caixotes de madeira, e lá de cima, sem microfone, sem nada, ele mandou um aviso para todos os funcionários. Eu não vou demitir ninguém. O meu compromisso com todos os funcionários da Tupi continua o mesmo, a não ser que queiram sair.
aí já não é problema meu. Ele foi lá dizer para todo mundo, acalmou todo mundo, entendeu? E eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, meu Deus, esse é meu patrão. Silvio Santos em uma única palavra, não pode ser igual, tá? Vou começar você. Ai, justo comigo, ai meu Deus. Uma única palavra. Ai, Cola Vitinho. Íntegro. Íntegro. E você, Soninha? Ele, resumindo ele Uma palavra. numa única Aham. palavra. Ai, gente. Amigo. Daí pra você, então, mais histórias de Silvio com Carmen Portela, Soninha Mello. Vamos curtir a festa de vocês. Muito obrigado pelas palavras e a gente vai rodando aí. Agradece, fica muito feliz Eu que de agradeço. estar aqui com a Muito gente. obrigado. Pode chamar todo ano que eu venho, hein? Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Meu amigo, rei das pegadinhas, Cancan. Aê, garoto! Beleza? Que prazer. Não, rei não. Rei é a sua Príncipe. majestade Ivolanda. Eu sou apenas O príncipe. súdito. Você é o príncipe das pegadinhas. É filho do Ivolanda, é príncipe. Verdade. Tudo bom, Cancan? Prazer. Mais uma vez esse... Mais um ano, né? Mais um ano nesse teatro histórico. Maravilhosa. E esse ano eu estou fazendo uma homenagem ao eterno Silvio Santos. Aliás, cadê o objeto? Eu quero mostrar um objeto. Aí, ó, segura esse objeto. Silvio Santos faz parte da sua história. Tem alguma história boa com o Silvio Santos? Rapaz, eu tive contato assim, tete a tete com o Silvio, apenas 3 vezes assim, conversando com ele, trocando ideia, né? Claro que eu vi muitas vezes, né? Na TV, no palco, nos estúdios, mas conversando apenas 3 vezes, conversando, né? Uma das vezes eu fui no salão do Jassa levar a minha esposa para fazer a unha, né? E aí o Silvio estava lá fazendo o cabelo. E aí quando ele saiu, ele me viu, né, lá na recepção do Jassa. E aí ele falou, mas Cancan, mas o que você está fazendo aqui, Cancan? Eu falei, ô Silvio, fui trazer minha mulher fazer a unha. Ah, isso é muito bom, muito bom, muito bom. Aí eu falei, Silvio, quero fazer uma pergunta para você. Sabe aquele palhaço da tortada, né? Que bombou e está bombando aí a audiência nas visualizações, redes sociais. Ah, aquele palhaço é muito bom, bom. Então, Silvio, eu sou o ator que faz o palhaço. É legal ele saber. Você tá brincando, Cancan? Você faz o palhaço? Além de você fazer aquelas de baitola, você também faz palhaço. Cuidado, hein? Ele não perguntou, mas você é ou não é? Ele perguntou. Mas você vai acabar virando. E aí foi, cara. Aí eu falei, pô, Silvio, que prazer, né? Podemos fazer uma foto? Claro, um prazer. Aí fizemos uma foto, coloquei na internet e a foto bombou, cara. E tá aqui a foto, ó. Essa foto aqui. Essa foto eu achar. E bombou, cara. Bombou na internet, cara. Foi maravilhoso. Então, essa foi uma das vezes, né? A outra... Mas ele se divertia quando passava as pegadinhas, né? As cabeças escondidas. Gostava muito, né, das pegadinhas, das câmeras que eu faço, né? Ele se divertia muito. E legal do Silvio, quando tava rolando a pegadinha, ele falava o nome do ator. Mas esse é o Cancan, ó. Ele vai apanhar, mas esse aí ele gosta de papel de baitola. Mas ó, cuidado, ele vai acabar virando. Ele falava, era um clássico Silvio Santos. Agora, Cancan, definiu o Silvio Santos com uma palavra. Qual é a palavra que você define? O Papa da TV brasileira. Qual é a palavra? O Papa da TV brasileira. Papa da TV brasileira, não tem, né? Nunca vai ter. É um mito, né? Único e primeiro. É o único e primeiro. Valeu, Cancan. Obrigado. Tamo junto, hein? Valeu. Ano que vem vamos estar aqui de novo. Vamos lá. Bem, mas enquanto e... Olha quem encontrei, minha querida amiga, dá um beijinho.
Lu Barsotti, quanto tempo, hein? Pois é, já fazia alguns anos que a gente não se encontra, né? Não, né? Já faz décadas, milênios. Não. Né? Entrega a idade. Pra não entregar a idade. Lu, tudo bom? Que emoção você tá aqui de volta. Nossa, é hora que a gente estava conversando agora há pouco, né? Passa um filme na cabeça. Porque aqui foi o local onde eu gravei O Nome do Amor com o Silvio e foi onde ele me contratou. Estive conversando agora nos bastidores com uma menina que, na minha opinião, se ela não for apressada, vai ter um bom futuro em televisão. Muito desembaraçada, muito simpática. E vamos ver, vamos chamá-la aqui. Luciane, pode entrar. Você acha então que nós podemos assinar um contrato daqui a 4 ou 5 anos, não? Quem sabe, Você hoje tem 14 anos. Eu tenho 14 anos. Então você pode conversar com o nosso diretor, a diretor de produção, você faz um contrato. Nós estamos em 1997. Isso. Então, daqui a 4 anos, nós estaremos no ano 2001. Ele viu alguma coisa que é só Silvio Santos que enxergava a luz nas pessoas, que tem luz realmente, e deu oportunidade, e aí você foi direto pro programa livre ou não? Então, aí o Silvio me contratou e ele me preparou durante alguns meses, né? Para que eu estreasse como apresentadora. Aí o primeiro trabalho que eu fiz foi um comercial das velas da felicidade do baú. Desenterrou total, com 15 aninhos de idade. Então, assim, foi o primeiro trabalho que eu fiz. E em seguida eu fui apresentar o Programa Livre. Programa Livre. Que foi uma coisa muito difícil, porque substituir, digamos, o Serginho Groisman, que deu uma cara para aquele programa, não foi mole, né? Não, e pra mim foi muito complicado, porque assim, depois que eu fui contratada pelo SBT, eu tinha autorização e eu podia assistir o Programa Livre no estúdio da plateia da Coxia. Sim, sim. Era na Vila Guilherme. Então eu ia. Então assim, quase todo dia eu tava lá assistindo. Quando veio essa notícia, eu falei, caramba, não existe. Não tem substituir Serginho Groisman. O que tem é uma jovem, uma garota da plateia, que tá aqui como a garota do Serginho Groisman, agora apresentadora. Vamos ajudar a galera! No ar, Programa Livre ao vivo pra todo o Brasil. Hoje com muita energia, com Maurício Manieri. Depois do Programa Livre, veio Fantasia. Veio Fantasia. Você lembra ainda da... Como que era? Ah, Fantasia tá no ar! E as garotas Fantasia dançavam. Apresentava também. E esse foi o programa que mais marcou. E nessa época você dividiu com o Portiolli, Otávio Mesquita, não foi? Exatamente. Márcia Goldsmith, Cristina Rocha, né? Só os grandes, assim. E aí, paralelo a isso, eu comecei a fazer SBT Notícias, que eu fazia entrevistas. E aí, trabalhos pontuais, dando a emissora que o Silvio pedia, e depois eu fui fazer o Pequenos Brilhantes. E aí, depois dos Pequenos Brilhantes, eu fiz alguns pilotos de outros programas, que até quando o Fofocalizando me homenageou, eles mostraram do Rainha por um Dia. Eu desacreditei a hora que eu vi aquilo. E aí, em 2002, eu fui desligada da emissora. Agora, a gente falou de Silvio Santos, você teve a oportunidade no Em Nome do Amor. Deixa eu mostrar um objeto. Quero que você segure esse objeto. Esse objeto é praticamente um símbolo, uma marca. Então quero que você lembre alguma história de Silvio Santos. O Rick tá tentando fazer todo mundo chorar, né, com isso daqui, né? Mas assim, eu acho que não foi o dia da minha contratação, porque eu não tinha muita noção da imensidão que era o Silvio. Mas o que eu mais lembro era dos encontros que a gente tinha, principalmente no Jaça. Quando ele vinha, me puxava e eu chamava ele de tio Silvio. E aí ele vinha me ensinar. Fala assim, fala assado, vem por aqui, vai por ali. Então isso aqui pra mim simboliza o maior ensinamento que ele me deu. Foi que pra gente ser um grande comunicador, a gente não tem que saber só estar à frente das câmeras. A gente tem que saber também de produção, da parte de filmagem, sonoplastia. E ele valorizava a empresa e os funcionários como um todo. Ele dominava não só a frente dos palcos, mas ele dominava os bastidores. E eu espero que um dia eu seja assim um milésimo do que o Silvio esperava que eu aprendesse, que eu seja isso. Essa é a minha busca. Resumir Silvio Santos em uma única palavra. Sonhador. Porque a história dele demonstra isso. O Silvio, ele podia simplesmente ter fraquejado em várias situações. Então ele vem de uma situação em que ele comercializava as canetas dele e ele foi sonhando cada vez maior e ele foi fazer a barca e da barca ele foi fazer o rádio e do rádio ele veio para São Paulo e fez o Carnê do Baú. Então para mim Silvio Santos é sonhador. E o
o Silvio nunca deixou de ser um camelô. Ele foi um camelô que se deu bem, mas continuou sendo um camelô. O Silvio, ele nunca... Ele vendia as coisas dele. Ele nunca deixou de ser do povo, né? Quem é do povo para o povo, não tem como, dá errado. Silvio, eu perguntei pra você, 93 anos, eu quero saber o segredo. É alimentação, é genética, na sua família, quem puxou isso? Se eu soubesse o segredo, eu ia ficar mais rico do que eu tô. Pois é, pessoal, tem um cara que eu conheço das redes sociais, a gente se tornou amigo por acompanhar o trabalho dele. Ele praticamente homenageia sempre o Silvio Santos e todo o SBT no Instagram, @FamíliaBravanel. Provavelmente você já deve saber. Du, prazer estar com você aqui. Prazer é o meu, Rick, de estar aqui nesse evento, com a sua presença, te conhecendo pessoalmente. E realmente, o Silvio tem esse poder de unir pessoas que nunca se viram, mas têm um amor em comum e faz todo mundo se aproximar. É verdade. Agora, eu estou pedindo hoje nesse vídeo especial para contar histórias de Silvio Santos. Eu já vi que você tirou selfie com ele. Você tem alguma história bacana com o Silvio Santos? Olha, com o Silvio Santos e com o próprio SBT. Com o Silvio, a primeira vez que eu encontrei, foi aquela emoção, porque todo mundo que chegava perto dele tremia, né? Então a minha pressão subiu. E aí ele falou, mas que frescura, vai gostar da Ellen, que é a mulher, não de mim, pô. Time todos de hoje, você ainda vai? Vai. Ai, caramba, peraí. Tá ficando nervoso, tô nervoso, tô tremendo, Silvio. Vai. Te amo, Silvio. Outro, cara. E eu sou um SBTista da década de 80, então eu fui nas 3 edições da Parada das Crianças. O SBT faz parte da família brasileira e tá na nossa família de geração em geração. E o Silvio Santos, independente agora, né, dele não estar mais presente fisicamente aqui, o legado continua, os fãs continuam homenageando, se reunindo e ele é imortal. Por onde a gente passar, a gente vai levar sempre o nome do Silvio Santos. E tem muitas histórias engraçadas com o Silvio. A vez também que ele deixou, não só eu como o Matheus Telhada, entrarmos no programa, onde só tinha mulher, colocou 2 cadeiras lá pra gente ficar. O Silvio era sensacional. Ele era diferenciado. Diferenciado, né? Humilde, generoso. Pois é, eu tenho um objeto aqui para te mostrar, para você se inspirar. Olhando para esse objeto, qual é a palavra que você pensa sobre Silvio Santos? Amor. Só isso. Amor. A gente viu o amor dele pela família, o amor dos fãs por ele, o amor dele pela profissão. Amor define o Silvio Santos para mim. Obrigado, Du, e sigam @FamíliaBravanel. Vamos curtir a festa. Vamos lá. Valeu. Olá, família Bravanel Silvio. Estou aqui num evento que está reunindo funcionários do SBT e eu estou num lugar muito especial. Nunca vim aqui, nunca passei na porta, estou na sede antiga do SBT. E agora, aqui neste momento, nós estamos no camarim que era do Silvio. A gente tá emocionado, Tô muito emocionado. Vou ajudar aqui, ó. Aqui, Edu. Você tá emocionado? Ó, aqui era o camarim. Pessoal, aqui era o camarim. Eu sou o Rick Colavito. Boa noite. Desculpa invadir aqui que o Du ficou emocionado. Mas aqui era o camarim que era do Silvio, da antiga Teatro Silvio Santos, da Taliba Leonel. Aquela porta, né, Du? Aquela porta dava pra rua Alzira, que é a rua do lado. E ele parava o carro em frente e entrava por essa porta. Onde tem essa mesa era um fogão, né? Que todo mundo já ouviu aquela história que ele fritava bife logo de manhã, cheirava uma gordura. E aqui do lado tem o banheiro, que provavelmente ele usou várias vezes, né? Tá emocionado, né, Du? Falar de Silvio Santos é uma coisa assim emocionante, porque não é só da minha vida, mas é da vida da Lu, da vida de todos nós. Então vocês vão acompanhando aqui. Eu vou dividindo com vocês alguns momentos, olha os quadros do Silvio. E é isso, assim que o Rick abriu a porta aqui e mostrou, todo mundo já sentiu um baque assim da presença do Silvio Santos. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal
vencesse o bem. Meus amigos, estou com a enciclopédia, a história do rock nacional. Meu amigo Willy de Oliveira, ele que fez parte do Rádio Táxi, viajou muito para Xangri-Lá, conviveu muito com Rita Lee e conviveu também com o Silvio Santos nesse local. Willy, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rick. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer enorme te ver aqui. E uma surpresa, né? Porque a gente não se vê há muito tempo, né? Às vezes quando a gente se encontra por aí. A gente se encontra, isso mesmo. Agora, Willy, aqui você gravou muitos programas na década de 80. É difícil até lembrar, Viva a Noite, Silvio Santos. Que eu me recordo aqui era Hebe Camargo, era Silvio Santos, Viva a Noite, Gugu, aqui, não é? Então a gente entrava pela lateral. Vamos nessa, você lembra? Com o Dudu França. Dudu França. Vocês faziam muito também. Exatamente. Raul Gil, né? Cartas e cartazes. Ah, tá. Aí eu já não me recordo, né? Mas Silvio Santos eu sei. Por exemplo, qual é a música? Nós ficamos praticamente 3, 4 semanas em seguida. Por quê? Porque o Silvio tinha um carinho tão grande que parece que ele fazia as perguntas que nós já estávamos sabendo a resposta. E para aquela época, qual é a música, o pessoal estudava, eles queriam ganhar mesmo, não é verdade? Era isso mesmo. Mas eu, como cantei muito em baile, muita música eu conhecia de verdade, né? Então eu sabia, eu falava o nome. Naquela época eles falavam crooner, né? Você era crooner, né? Crooner, exatamente. A molecada de hoje não sabe o que é crooner, acho. Crooner é o vocal, é o cantor. De tudo, o cantor, baile, Porque hoje as bandas de baile tem 2 cantores, 2 cantoras, então divide, né, o repertório. Na minha época, quando eu conheci a Rita, ela falou pra mim assim, olha, o nosso show é pesado, são 18 músicas. Eu falei pra ela, eu canto na noite mais de 40. Agora me manda aquele objeto, Kleber. É o seguinte, eu vou te mostrar um objeto. Ó, esse objeto aqui, você vai segurar aqui. Isso aqui é um símbolo de uma pessoa, Silvio Santos. Qual é a lembrança, qual é a memória que você tem de Silvio Santos? Tem homem mais... Tá rindo o quê? Espelho fiel meu. Tem homem mais bonito. Tem homem mais bonito do que eu? O espelho respondeu. No eixo. O espelho respondeu. No eixo. Não enche o saco. É a alegria, né? O sorriso. E eu me recordo que uma vez eu cheguei muito próximo, o pessoal falou, não fica tão próximo. Por quê? Porque você passou muito perfume. Nós contamos essa história hoje, ele não podia com perfume. Não podia, então você está muito próximo dele. Eu falei, mas o que tem? Você passou muito perfume. Não pode, então... Mas olha aqui, ó. É um prazer estar segurando aqui. Hein? Agora, definir Silvio Santos com uma única palavra. Qual é a palavra que você define? Sucesso. Sucesso. Isso mesmo. Assim como a sua carreira, né? Obrigado. Eu comecei com Rita Lee, o que me preparou para o Rádio Táxi. Depois do Rádio Táxi foi KGB, aí foi Gilberto Gil... E assim foi indo. Tá nas pistas até hoje. Grande Willy de Oliveira, prazer revê-lo. Vamos continuar rodando aqui, homenageando o Silvio Santos. Obrigado, Rick. Um grande abraço. Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com $1 bilhão. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada, porque eu não como mais do que as minhas torradas, para não engordar, eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto,
E eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tendo 50. Pois é, pessoal, mais histórias do SBT, da TVS, histórias com o Silvio Santos, com esse cara que já foi diretor. Nossa, a gente tava batendo papo aqui fora. Tem uma história longa, né, Alcimar? É muita coisa. Muita coisa. Dá livro, viu? Mas a primeira TV que você trabalhou foi aonde? Foi a TV Manchete. Na Manchete. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio. Com a Angélica. Ah, Angélica estreando. Milkshake. Milkshake e Clube da Criança. Voltei, eu sou daqui, né? Aí voltei para São Paulo. Aí qual foi a alternativa na época? Foi ligar para Angélica, que tinha acabado de ser contratada pelo Silvio. Passa repassa, era. Não era Passa Repassa, era clube, era... Foi Casa da Angélica. Casa da Angélica, programa infantil ainda. Casa da Angélica. Aí eu entrei na época como auxiliar de produção, faz tempo isso. Faz tempo. Na Vila Guilherme. Vila Dona Guilherme. Santa Veloso, Dona Santa. 57. Isso. Aí. E daí foi até que Aí lá eu fui subindo, produtor, tudo isso, aí ela foi contratada pela Globo. Que aí ela já estava fazendo passe ou repasse. Aí dali ela voltou pro Rio, eu não quis ir, fiquei no SBT. Aí eu fui fazer o Portiolli, que o Portiolli assumiu tudo. Assumiu no lugar da Angélica. Isso, aí fiz o Portiolli, fiz o Tempo de Alegria, que o Portiolli... Tempo de Alegria. Aí teve Animal. Aí foi. Aí teve uma crise, que eu nem lembro qual foi a crise. Aí veio o Falcão. Que aí, mas não sobrou quase ninguém. Você andava no estacionamento vazio, só fantasma. Aí dali eu fui pra Record. Tá? Quando eu cheguei na Record, conversaram comigo que a Eliana estava sendo contratada pela Record. Que era o José Amâncio, que era o diretor. Entendeu? Aí eu comecei a fazer com Vanderlei Villanova, Eliana, era tipo aquele, como é que tinha no SBT, do parque que o Silvio fazia? Domingo no Parque. Era tipo Domingo no Parque. Essa fase daí. No parque. Aí quem fazia... De foguetinho, isso. não. Aí nós fizemos uma coisa semelhante com Vanderlei Villanova na Record. Aí fiquei um período, aí fui pra Band. E da Band eu fui pra fora do Brasil. E aí aprendeu mais televisão na Aí eu fui trabalhar na Televisa, trabalhei no Chile, trabalhei na Espanha. Televisa, que legal. Eu fiquei um período lá, fiquei quase 2 anos. Agora, Alcimar, também trabalhou na Mulheres, na Gazeta. Fiz quase 9 anos Mulheres. Lá com a Kátia, né? Isso. Agora... E João Kleber, viu? E o João Kleber também, é o ex-patrão. Vamos lá. Agora, Alcimar, nós estamos aqui num lugar que não tem como não lembrar do Silvio. Claro. E eu tenho esse aqui que... Isso aqui, vou pedir para você segurar. Esse é um símbolo. Opa! Isso aqui é um símbolo. Não Inesquecível. tem... Todo mundo bate... Mesmo que outras pessoas já usaram, mas ficou ligado ao Silvio. Sim, é verdade. Você tem alguma história com o Silvio ou algo a dizer do Silvio? Tenho. Minha contratação. Eu fazia Record. Eu fazia Hoje em Dia. Eu fiz Hoje em Dia quase 4 anos. Hoje em Dia era o Vildomar o diretor-geral e eu era o segundo diretor. Aí um período eu entrei de férias no Hoje em Dia. Hoje em Dia na época tinha 4 horas de duração. Primeiro dia que eu achei que eu ia dormir até mais tarde, toca o telefone. Quando eu atendo, por favor, o Alcimar. Eu falei, mas quem é? É o Silvio. Mas que Silvio? Silvio Santos. Eu falei, não. Que Silvio Santos? Aí eu falei assim, ô Aldrin, não sei se... Aldrin Mazei, não sei se você conheceu. Eu falei, Aldrin, é você que tá falando? Não, é o Silvio. Eu peguei e desliguei o telefone. Aí ligou de novo. Aí ele me deu o telefone. Se você não está acreditando, você liga. Só que eu demorei umas 3 horas para ligar. Aí eu liguei, atendeu uma pessoa e falou que era o Silvio mesmo, tal. É porque é muito louco, né? Porque como muitas pessoas imitavam o Silvio, imitam até hoje, você acha que é trote, né? E ele me falou que acontecia muito isso. Aí ele marcou 4 horas, você poderia vir na minha casa hoje? Tá bom. Aí eu fui. Aí ele me deu o endereço da casa dele, que é a casa onde teve o sequestro. Sim. Cheguei lá, entrei dentro da casa dele, me receberam lá e me deixaram numa sala gigantesca. Aí ele me liga.
Ele falou assim, mas você não chegou ainda, cadê você? Eu falei, eu tô dentro da sua casa, mas aonde você tá? Eu falei, eu tô numa sala onde tem um telão gigante. Ah, já tô chegando. Aí abriu uma portinha, saiu ele de bermuda, de boca assim. Oh, e agora eu lembrei de você, porque eu já tinha trabalhado com ele no palco. Entendeu? Como ele tem muitos funcionários, aí quando ele me viu, ele lembrou quem era. Aí que veio a história, olha, eu tô com uma ideia de fazer um formato exatamente igual hoje em dia, e eu queria que você dirigisse isso para mim. Eu já tenho uma pessoa contratada que é a Claudete, e o restante você pensa em quem você quer contratar. Topa? Eu falei, mas eu tenho um contrato na Record, vê quanto é a multa que eu pago. Tá? Mas você só sai daqui hoje a partir do momento que você assinar o contrato. Nisso sai a advogada, que eu esqueci o nome dela agora, que acho que até hoje é advogada lá. Já com meu nome, com meu CPF, tudo pronto. Tudo. É, porque nós negociamos o valor. Entendeu? Ele queria me dar um valor que era igual a Record, eu não quis. Eu falei, para eu sair da Record, tem que ser pelo menos o dobro. No final ele me deu o triplo. Agora, falar de Silvio Santos, definir ele com uma única palavra. Qual é a palavra que você define? Gênio. Gênio. Não tem igual, né? E não vai aparecer. Nunca. Gênio da televisão brasileira. Empresário, comunicador, não importa a área. E eu posso falar mais do que outros países até. Tem um que se aproximava dele, que era o Dom Francisco do Chile. Se aproximava. Mas para mim o Silvio é o maior. É o maior. Concordo. Osimar, obrigado pela participação. Valeu. Prazer. Mais histórias aqui no canal. Mais histórias com o Silvio Santos. E esse aqui, então, nem se fala. Américo foi diretor de vários programas, inclusive do Silvio Santos, do Ratinho, do João Kleber e vários apresentadores. Gugu, tem muita história. Você entrou no SBT que ano, Américo? Primeiramente, boa noite. Boa noite. Que ano que você entrou? Bom te ver. Eu entrei em 78 para 79. Já era aqui na Taliba ou era lá no Manuel da Nóbrega? Foi exatamente quando ele veio para cá. Quando pegou fogo lá, veio para cá. Na verdade, quando pegou fogo na Cotoxó, ele ficou uns meses no Elis Regina, lá no Elis... das convenções também, né? No EMB, então. Teatro Elis Regina, no EMB. Ele ficou um tempo lá, que a prefeitura liberou lá para ele, enquanto ele comprou aqui, onde nós estamos, né? Ele comprou aqui, que era o Cine Sol, e ele reformou para seu teatro. E depois de alguns meses que ele ficou lá, ele veio para cá. E eu comecei a trabalhar justamente porque ele veio para cá. E você entrou, você lembra que programa, que produção, o que você chegou fazendo com o Silvio? Então vamos lá. Eu lavei a história. Veio a história. Eu era menor de idade ainda, eu trabalhava na Sabesp, queria ser engenheiro civil. A minha mãe falou, o Silvio tá perto aqui agora, eu quero ir lá assistir o Silvio Santos, você me leva? Falei, se a mãe conseguir a chave do carro, eu levo. Bora. Não sei o que minha mãe fez, minha mãe conseguiu a chave do carro. Veio aqui para Taliba Leonel. Aí eu vim para cá. A minha mãe ficou no sol, com um monte de... Aquela filha enorme na calçada, né? Ali era a calçada, a calçada ali. Minha mãe ficou lá e eu fiquei zanzando para lá e para cá. Eu não tinha o que fazer. Até que uma hora, por não ter o que fazer, eu entrei. Não tinha entrado nem a plateia ainda. Eu fui na porta, tinha um porteiro, ele chamava-se Toninho. Eu comecei a conversar com ele. Eu falei, deixa eu ver como é que é esse negócio de televisão, dá para me dar uma olhada aí? Ele falou, pode, não entrou ninguém ainda. Aí ele me trouxe até onde entrava a plateia. E o pessoal estava aqui, montando, aqui. O pessoal estava aqui montando. Aqui, para você ter uma ideia, que era o cenário. O pessoal estava montando aqui as câmeras, não sei o que e tal. E plateia vazia, eu olhei, fiquei vendo o pessoal pregando prego aqui, pregando cenário, montando câmera. Eu virei para esse Toninho e falei, pô, mas é legal esse negócio de televisão, né? Como é que eu faço para ir trabalhar aqui? Foi bem assim a pergunta. Ele falou, ó, você sai aqui da porta principal, você vai, tem uma porta que é ali, você tem uma porta ali do lado, tem uma carreta parada, tem uma portinha ali, você vai lá, procura o Orlando Macrini e fala que foi eu que mandei.
Aí ele falou, Orlando, ó, o cara quer falar com você aí. Eu falei, Orlando, é o seguinte, falei com o Toninho, o porteiro ali. Ele falou seu nome. Ele falou, procura o Orlando que ele vai te arranjar um emprego. Aí o Orlando falou, ó, aguenta aí que daqui a pouco eu falo com você. E foi embora pra vida dele. Daqui a pouco o Orlando voltou, me chamou, me trouxe aqui no palco. E aí ele falou, ó, o Silvio vai chegar lá, ele vai falar ponto, não sei pra quem, ponto, ele falou, você vira o negócio aqui que vai virar lá. Eu já no palco, aí começaram a tirar um sarro da minha cara que eu era mais um pro Silvio mandar embora. Aí, não sei por quê. Porque eu descobri que se desse um murrinho na tapadeira, quando enroscava, aquela peninha que prendia o número, liberava e ele virava. Aí eu ia aqui, uma porradinha, ia aqui, uma porradinha. Voltei lá, aí treinei lá, voltei pra fila. Falei, mãe, o negócio é o seguinte, minha mãe na rua ainda, no sol. Falei, mãe, é o seguinte, arranjei um emprego. Vou trabalhar com o Silvio. Vou trabalhar com o Silvio. Minha mãe falou, como é que é? Falei, arranjei um emprego. Aí minha mãe entrou na plateia e eu no palco, ali na beira do palco. Né? É assim que você entrou? É assim que eu entrei. E como eu descobri o segredo do numerador, de como fazer ele funcionar, eu fui ficando. Meu primeiro registro foi na TV... 81. Fui registrado como operador de número. Aqui, ó. Operador de Aqui, numerador ó. de palco. Operador, numerador de palco, depois diretor de programa. Aí teve um dia que o Silvio pegou era uma conta que as pessoas preencheram no cartão. 8, era uma soma que as pessoas deram uma nota para umas coisas e tal. E o Silvio começou a somar. E o Silvio, 28 e lá 27. E o Silvio... Não tava batendo a conta. E o Silvio, 28 e eu 27. Lá, não falando, mas lá... Aí o Silvio saiu do palco, microfone aberto. Não tem jeito mesmo, ninguém sabe trabalhar. O camarim era ali. Eu tava atrás do cenário, que eu tinha que dar umas porradinhas lá no negócio. Ele parou, ele olhou pra mim, deu uma fuzilada e foi pro camarim. Bom, o que eu vou te contar agora, eu subi 30 anos depois, o Leão me contou 30 anos depois disso, que eu não sabia disso. Eu voltei lá eu fui lá pra fora, voltei lá pra portinha. Falei, fui demitido, né? O Silvio mandou ver a gravação. Ele pediu pra voltar a fita e ele falou, se a minha conta estiver certa, eu não quero mais ver a cara desse moleque. Mas se estiver errada... Ele vai ser meu diretor. Vai ser meu diretor. E aí? Aí ele assistiu a fita e a minha conta tava certa. Aí, virou diretor. Aí o Zé das Águas foi lá, me chamou. Eu entrei no camarim do Silvio. Ele de cueca branca, fritando fritando o bifão dele. Não, um frango, tá? Mandou sentar no sofá branco, tudo branco. Oi, como é que você chama, não sei o quê. Fez uma entrevista comigo. Dali a pouco ele falou, quer comer? Eu falei, não, obrigado. Ele falou, você tá mais calmo? Eu falei, tô. A gente pode continuar a gravação? Te juro por Deus, foi exatamente isso. Eu falei, a gente pode continuar a gravação. Ele falou, eu vou comer? Então você me espera lá fora que daqui a pouco a gente continua a gravação. Mas aí o Silvio virou meu amigo. Olha aí. Meu amigo de eu frequentar a casa dele. Legal. Eu fiquei virou amizade. Fiquei um período, não muito grande, amigo do Silvio. Bacana. Mas assim, ele me chamava no camarim todo dia para conversar besteira. Época boa. Agora eu vou te mostrar um objeto. Esse objeto aqui é marcante. Você olhando para esse objeto, se você resumisse Silvio Santos com uma única palavra, só uma, qual é a palavra? Tudo. Cara, ele foi tudo. Ele foi um patrão excelente, um apresentador, um ser humano. Quer dizer, ser humano com todos os problemas que todo mundo tem também, não é? Mas, ele foi tudo. Então, olhando para esse objeto, a palavra é tudo. Tudo. Aqui, então,
Quero agradecer muito a história. Obrigado, desculpa. A gente tomar não. tempo de vocês. A história é muito bacana, vai ajudar bastante. Agradeço as suas palavras. Obrigado, eu que agradeço. Eu só posso dizer que a felicidade que eu estou sentindo, vocês sintam por toda a vida de vocês. E que cada um, que a cada aniversário de cada um de vocês recebam as mesmas homenagens e os mesmos cumprimentos que eu estou recebendo. Saúde a todos, que Deus ilumine a vida de todos vocês. Tem mais. E tem mais. E que vocês continuem com saúde e que cheguem aos 93 anos, que é um bocado de anos. Este vídeo tem o apoio de Jager Seguros. Peça já o seu plano de saúde, pessoa física ou empresarial, a partir de uma vida. Falou que viu aqui no canal Rick Colavito, você vai ganhar 50% de desconto na primeira parcela. É isso mesmo, 50% de desconto na primeira parcela. Chame agora no Zap 965132705. Jager Seguros.